Não ter brinquedos espalhados pela casa enquanto as crianças brincam é impossível. A bagunça é um efeito colateral da exploração das crianças. Ver os nossos filhos brincando é uma delícia, mas ver a bagunça se formando enquanto eles brincam é muito cansativo. E se você, assim como eu já tentei por muito tempo, fica tentando controlar de toda e qualquer forma essa bagunça enquanto eles brincam, provavelmente duas coisas devem acontecer com muita frequência na sua casa. Ou você fica muito mais cansada do que se de fato tivesse organizado a bagunça depois da brincadeira. Ou dois, você fica tão em cima deles, tentando controlar aquela bagunça, que eles acabam perdendo o interesse pela brincadeira. Mudam o foco, vão para outro brinquedo, vão para outra coisa e a bagunça fica ali para você organizar do mesmo jeito. A verdade é que tentar controlar cada movimento e evitar cada parte de brinquedo espalhado pelo chão pode ser muito mais desgastante do que, de fato, deixar seus filhos brincar. E esse estresse que muitas vezes a gente acaba até deixando transparecer para os nossos filhos, né, e eles percebem, óbvio, tem um impacto direto na forma como eles se comportam e no quanto eles se sentem seguros e confortáveis para brincar e explorar os ambientes e os brinquedos deles. Existem dois tipos de bagunça que se formam enquanto as crianças estão brincando. E saber diferenciar esses dois tipos de bagunça vai te ajudar muito a ajustar algumas coisas na rotina da sua casa, para que eles brinquem mais e para que você consiga ter um dia a dia mais leve. O primeiro tipo de bagunça é aquele tipo que se forma como uma consequência natural da brincadeira da criança. Uma brincadeira estruturada, com começo, meio e fim, acaba formando algum tipo de bagunça. Nesse processo de uma brincadeira estruturada, com começo, meio e fim, a bagunça que acaba acontecendo é até um parâmetro saudável para você conseguir perceber o quanto a sua criança está de fato engajada na brincadeira, focada no objetivo, no meio de um processo de aprendizado, sem se deixar distrair por, sei lá, as peças que estão jogadas no chão do lado dela ou alguma outra coisa que esteja ao redor dela que para você é bagunça. O segundo tipo de bagunça é aquele tipo que acontece como resultado de uma exploração desordenada. Esse tipo de bagunça acontece quando a criança está em um ambiente com mais estímulos do que ela deveria, com muitos brinquedos acessíveis ao mesmo tempo, ou com eles organizados de forma que não favorece uma lógica no brincar dela. A cabeça das crianças nos primeiros anos de vida ainda não é capaz de perceber, filtrar e organizar muitas informações ao mesmo tempo. Quando a gente expõe os nossos filhos a ambientes com muitos estímulos ao mesmo tempo, é natural que, em vez de focar em uma atividade, a criança comece a pular de um brinquedo para o outro, sem conseguir completar uma brincadeira. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em casa. Nossos brinquedos são todos organizados em caixas e eles são agrupados por tipos. Então, os bonecos ficam em uma caixa, os carrinhos em outra caixa, as peças de montar em outra caixa, os materiais para pintura, recorte, colagem e desenho em outra caixa. Enfim, tudo fica meio que agrupado por uso. E recentemente a gente mudou de casa. E na correria para empacotar as coisas, eu fui colocando mais coisas nas caixas de brinquedos deles. E tudo acabou meio que se misturando. Nos primeiros dias aqui na casa nova, eu ainda não tinha tido tempo de organizar essas caixas, esses brinquedos deles. Mas eles viam tudo que tinha dentro, porque as caixas são transparentes, e pediam para abrir as caixas. Como eu estava ocupada com várias coisas para fazer, eu tirava as fitas das caixas e colocava no chão para eles irem pegando os brinquedos que eles iam me pedindo. As horas foram passando e a casa foi virando um oceano de brinquedos espalhados. E eles corriam no meio deles e pegavam um, jogavam o outro e, nossa, começava uma brincadeira e dava 2 segundos, eles já estavam começando outra brincadeira. E aí começavam a fazer testes com aqueles brinquedos que não era o propósito original de uso dos brinquedos e a gente percebia que aquilo ia acabar, inclusive, machucando, né, um ao outro, enfim. E aí, nisso a gente começou a gritar mais com os nossos filhos, pedindo para eles pararem e tal, e etc. Até que daí eu, para. Voltei para a casinha, me organizei e percebi que o erro ali, na verdade, era o meu erro. Eu estava esperando que o cérebro deles tivesse a capacidade de organizar uma brincadeira, mesmo com aquela quantidade de brinquedos. Mas com aquele nível de estímulos, nem o meu cérebro estava conseguindo se organizar.
Então eu parei tudo que eu estava fazendo, organizei alguns dos brinquedos favoritos deles e guardei o restante, tirei da vista deles. Com menos estímulos, eles conseguiram sentar e brincar um pouco mais calmos, um brincar mais direcionado, com começo, meio e fim. A casa deu uma acalmada e a gente conseguiu voltar a respirar. Quando a criança tem um ambiente adequado de estímulos, o brincar dela também é adequado. A brincadeira é focada porque a criança recebe a quantidade de informações que a cabeça dela é capaz de administrar. E então ela consegue organizar as ações que ela quer ter, sabe? Numa sequência lógica. E brincar de uma forma organizada, com começo, meio e fim. Agora, quando o ambiente oferece uma sobrecarga de estímulos ou são estímulos desorganizados, o brincar dela também é desorganizado. Você vai perceber uma brincadeira muito mais reativa e bem menos estruturada. A criança parece ocupada, mas na verdade ela só está reagindo ao excesso de estímulos, sem realmente engajar em uma atividade específica. E eu sei, você deve estar pensando, legal, Michele, muito bacana entender tudo isso, mas o que eu faço com essas informações? Primeiro, é importante entender que alguma forma de bagunça ou alguma forma de sujeira vai acontecer quando a criança brinca. Você não vai conseguir evitar 100% disso. Então, o primeiro passo é trabalhar isso na sua cabeça, expandir um pouco das fronteiras da sua zona de conforto, para aceitar um pouquinho de bagunça, um pouquinho de sujeira, sem deixar que isso eleve tanto o seu nível de estresse. Faz parte dessa fase, desse momento de desenvolvimento deles e ponto. Agora, uma coisa é um nível de bagunça e sujeira. Outra coisa é aceitar que a sua casa vai virar um retrato do final dos tempos porque eles são crianças. Não precisa ser assim. Existem estratégias que ajudam a controlar essa bagunça criada pela brincadeira. E se você hoje anda muito estressada com a bagunça de brinquedos na sua casa, você provavelmente não está fazendo isso aí. Muitos estímulos nos ambientes. Reduzir a quantidade de informações vai melhorar a brincadeira da sua criança. Ou seja, é melhor pecar pela falta de brinquedos à disposição da criança do que pelo excesso. Brinquedos guardados todos juntos. Não adianta pegar todos os brinquedos e jogar em 3 grandes caixas ou 3 grandes gavetas do armário pronto. Eles precisam ser organizados e agrupados por tipos de brincadeiras. Isso vai te trazer 3 grandes benefícios. Primeiro, você vai conseguir criar muito mais oportunidades de brincadeiras e com muito mais facilidade. Porque você vai pegar uma caixa ou abrir uma gaveta e todas as opções de brinquedos que podem ser usados para a mesma atividade estão juntos. Você não precisa sair procurando coisas. Isso facilita o seu preparo e a organização do espaço para sua criança. 2. Vai ser muito mais fácil guardar depois que a brincadeira acabar. Se eles estão juntos quando você pega para brincar, quando acaba, eles também são guardados juntos. 3. Evita que você abra uma caixa para pegar um brinquedo e no meio tenha outro brinquedo que também vai chamar a atenção deles, mas que não é o brinquedo que você queria que eles usassem naquele momento. Por exemplo, se você pega uma caixa de carrinhos e no meio tiver um slime, pronto, terreno de guerra preparado. Você gritando de um lado que não é para brincar de slime no tapete e eles do outro porque querem o slime e viram e ponto e acabou. E esse é o tipo de surpresa que você não vai ter se os brinquedos estiverem organizados por tipos de brincadeira. Você não vai, por engano, mostrar um brinquedo ou dar uma ideia de algo que você não tem ou tempo ou energia naquele momento para que eles brinquem. Dar muitas opções de brincadeiras ao mesmo tempo. Eu gosto de pensar assim, é como se o cérebro de uma criança fosse uma sequência de várias lâmpadas apagadas. E os estímulos que vêm das interações da criança com outras pessoas, com o ambiente, com os objetos, são os interruptores que acendem essas lâmpadas. Então, por exemplo, quando a gente oferece para a criança uma massinha, acende na cabeça dela a lâmpada do faz de conta.
E ela começa a brincar de fazer uma pizza ou de fazer um sorvete com aquela massinha. Quando a gente oferece para a criança uma bola, acende na cabeça dela a lâmpada de esportes. E ela vai ter a ideia de jogar futebol, de jogar basquete, de jogar boliche. Quando a gente oferece para a criança algumas peças de blocos de montar, acende na cabeça dela a lâmpada da criatividade. E ela vai tentar montar um robô, um prédio. E por aí vai. Agora pensa comigo, quando a criança encontra 52 opções de brincadeira ao mesmo tempo, para e analisa quantas lâmpadas devem acender ao mesmo tempo na cabeça dela. Como ela vai conseguir escolher qual dessas lâmpadas ela vai seguir? A cabeça dela ainda não tem esse nível de maturidade para fazer essa seleção e se manter focado nessa escolha que ela fez. Faz um teste na sua casa. Se você já não fez, e eu aposto que todo pai e toda mãe já fez isso numa tentativa assim desesperada de manter os filhos brincando por mais tempo. Coloque todos os brinquedos que eles têm ao mesmo tempo à disposição e observe. A criança não vai brincar de fato. Ela vai ficar perdidíssima. Por isso, separar os brinquedos por tipo ou por forma de brincar, de modo que a criança tenha clareza sobre o que ela pode fazer com aquele brinquedo, facilita a escolha e aumenta a chance de permanência dela naquela atividade. Os limites na sua casa não estão claros. Eu sigo um perfil no Instagram muito legal de uma psicóloga, se eu não me engano, americana, e ela falou uma coisa que fez tanto sentido para mim que depois que eu ouvi isso, eu não consegui mais esquecer. Ela explica sobre a diferença entre um pedido e um limite. Ela fala que um limite é algo que você diz para alguém que você vai fazer e para ela ficar dentro daquele limite, não vai demandar nenhuma ação efetiva dela. E isso não é a mesma coisa que um pedido. Vou dar um exemplo com uma coisa que a maioria dos pais já passou. Riscos de giz de cera, canetinha ou lápis nas paredes de casa ou dos móveis. Uma coisa é você deixar os lápis, as canetas e o giz acessíveis e pedir para os seus filhos não usarem nas paredes e nos móveis e usarem só no papel. Outra coisa é você deixar esses materiais em uma caixa fechada, em um lugar que não é 100% acessível e dar a eles somente nos momentos em que você tiver com disponibilidade de tempo e de energia para garantir que eles não vão riscar os móveis e as paredes da sua casa. E é óbvio que à medida que os filhos vão crescendo, eles começam a entender essas regras e pedir começa também a ser eficiente. Mas nós, pais, precisamos lembrar o tempo todo que a criança é programada para ser curiosa, para testar, para explorar. Se ela encontra um lápis, um giz, uma parede enorme, branca, pode ser que ela fique curiosa para testar como o desenho dela vai ficar naquela folha de papel gigante que ela acabou de encontrar, entende? É importante a gente assumir também a nossa responsabilidade no processo de deixar esses limites claros para a criança, de criar esses limites, né, na verdade. E deixar de uma forma clara e que ela seja capaz de seguir, adequado para o quanto a cabeça dela está pronta para entender aquela regra e criar condições que ela consiga seguir aquela regra. Eu não sei exatamente qual é a explicação neurológica para isso, mas a impressão que eu tenho é que a lâmpada da curiosidade na cabeça da criança são sempre as que acendem mais forte, as que brilham com mais potência. E por isso é tão difícil para a criança controlar aquele impulso da curiosidade só para seguir um pedido nosso. Por isso é tão importante a gente conseguir também usar essas estratégias para impor alguns limites. E é bom saber que a cabeça dos nossos filhos tem esses impulsos de curiosidade. Muito aprendizado e muito desenvolvimento acontece por causa desses momentos. Seria preocupante se isso, na verdade, não acontecesse em nenhuma hora do dia com a sua criança. Então, no lugar de ficar brigando contra essa curiosidade natural dela, a gente precisa ajustar a casa, ajustar os brinquedos, ajustar os espaços para que permita que ela seja curiosa de um jeito seguro, de um jeito saudável, de um jeito interessante para ela e interessante também para a dinâmica da família toda. Então, resumindo, brincar é essencial para o desenvolvimento dos seus filhos.
E enquanto a sua criança brinca, alguma sujeira e alguma bagunça provavelmente vai acontecer. Mas a gente precisa reconhecer que nem toda bagunça é igual e que existem algumas coisas que a gente pode fazer para encontrar um equilíbrio entre permitir uma exploração livre para os nossos filhos e evitar também o caos e o estresse desnecessário para a família toda. Porque não precisa ser 100% caótico para você para ser divertido para os seus filhos. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe com outras mães e nos vemos no próximo vídeo.